Olá a todos, bem-vindos a mais um Mãe-Star. Antes de tudo, se inscreva aqui no canal, que é assim que a gente faz vídeos ótimos para vocês. Eu tenho certeza que você aí de casa já ouviu, mas seu filho é muito grande, mas ele é muito pequeno para a idade. O meu já anda e o seu? E a sua filha, ela já dá tchauzinho? Mas a sua barriga é muito pequena. Ou a sua barriga tá gigante. E essa linha eu não tive. Enfim, são inúmeras comparações que a gente, mãe, ou quem está tentando engravidar, ou as gestantes, ouvem todo dia. E aí, o que a gente faz com isso? Muitas ignoram, muitas ficam com raiva, mas de fato isso mexe com a gente, mesmo que minimamente. Isso vai gerando internamente alguns sentimentos que nos prejudicam. E podem ter certeza que culpa e vergonha estão acompanhando a mãe, a gestante, quem está tentando engravidar o tempo todo. Então, para nos ajudar com esse assunto, com todos esses sentimentos que são gerados em nós mulheres e que nos prejudicam, sim, eu trouxe hoje uma especialista na terapia da compaixão. Ela é professora e pesquisadora e psicóloga no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Lina Sui, bem-vinda. Obrigada, Lina, é um prazer estar aqui. É sempre bom falar da compaixão e do quanto os sentimentos de compaixão podem ajudar essas mamães, né? Ou futuras mamães. Como que é, né? Culpa e vergonha. Um dia, a gente conversando, você falou, elas adoecem. Sim, adoecem. Porque a gente sempre estudou ansiedade, depressão, medo, tudo isso. E aí tem um outro jeito da gente pensar, né? A vergonha e a culpa tá mais interno, né? A gente não compartilha tanto. Culpa ainda a gente compartilha mais, mas vergonha é algo só seu, assim. E isso de algum jeito vai consumindo e isso pode levar ao adoecimento mental, sim. O canal, é interessante você falando ali, né? Porque ele surgiu, um dos principais motivos foi principalmente quando eu me cobrava que eu deveria ser uma excelente mãe. Está sendo uma terapia, todos os programas, uma terapia para mim também, Sim, porque eu tenho sim. desconstruído uma coisa que é exatamente do perfeccionismo. Quando a minha filha nasceu, eu não sabia exatamente o que seria ser mãe. Eu queria tudo muito perfeito e não existe isso, né? Então, você vai ser uma excelente mãe. Isso eu não tenho dúvida. Mas excelente não é igual a perfeita, porque não existe esse perfeito. Então, eu acho que o canal pode ajudar um monte de gente a desconstruir a utopia da perfeição. E você falou exatamente do errar, né? Interessante que há algum tempo atrás eu tive uma experiência que minha filha estava com febre há 4 dias, sem nenhum outro sintoma. Eu levei ao hospital. Ela entrou para um protocolo que fizeram 1 milhão de procedimentos com ela. Daí eu falei, eu não devia ter trazido ao hospital. Daí encontraram alguma coisa. Daí eu falei, que bom que eu trouxe ao hospital. Daí estava errado o diagnóstico, eu não deveria ter trazido ao hospital. Eu sei que foi uma questão assim, uma oscilação de humor, que eu chorava, daí eu, que alívio, foi um sinal, que bom. Eu imagino que o tempo todo a gente vive isso com o filho, né? O tempo todo com o filho que nasce perfeito. E com o que não chega a nascer. O autismo, por exemplo, já se falou no passado que era um filho não desejado. É muita culpa para essa mãe na literatura. Então, que bom que as coisas estão mudando, né? Então, hoje a gente tem neurociência para provar um monte de coisa aí e a gente se distanciar dessa ideia que é tudo a mãe. A ideia principal é a gente pensar no seguinte: depressão pós-parto é assunto sério e tem tratamento. Então, tá fazendo tratamento, não tá fazendo tratamento, perdeu o bebê espontaneamente, tem tratamento. Por quê? Eventualmente, isso é motivo para um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Então, o luto de perder bebê no útero é coisa séria. Então, às vezes, a pessoa fica no silêncio, ela não sabe que ela pode pedir ajuda. Alguns temas a gente já abordou aqui no canal e várias pessoas, depois de assistirem aos programas, entraram em contato comigo e contaram sobre abortos, contaram sobre... Porque elas se sentiram à vontade, se sentiram protegidas e queriam falar e não sabiam com quem. Porque falta esse espaço. E uma das possibilidades de tratamento que você tem pesquisado, né, estudado, é a terapia focada na compaixão. Isso. Como que funciona? A abordagem da compaixão, em vez de pensar em ansiedade, depressão, em sintomas psiquiátricos, a gente vai mostrar o que é a vergonha, o que é a culpa, isso em texto mesmo, esclarecer. E falar de compaixão como uma ação.
Você pode meditar sobre a compaixão e ir num templo budista. No nosso caso, é falar de compaixão desvinculado de religiosidade, mas como uma habilidade humana. Tem um erro conceitual que a gente fala compaixão, você fala é ter dó de alguém, é ter piedade, parece uma coisa assim estranha. Não é isso. Compaixão é você sofrer com e fazer algo para aliviar o sofrimento dessa pessoa. Então, falando dos 3 tipos de compaixão, uma delas é a que você gera para o outro, depois é a que você recebe vinda do outro e a que você gera para você mesmo. Então, do primeiro tipo, você, mamãe, sabe muito bem o que é isso. Você teve o modelo da sua mãe, da sua avó, e aí você vai fazer todo o possível para o seu bebê. Mas isso pode te levar a uma estafa. Então, é bom aprender a receber a compaixão vindo de outro. Que é o segundo tipo. O segundo tipo. Então, alguém fala, Aline, vai descansar, eu fico... Não, eu que fico. Não, é melhor você descansar, tirar uma soneca, para estar em condição melhor daqui a 2 horas de cuidar do seu bebê. Então, aprender a receber ajuda, sinalizar e receber. E o outro é você gerar para você mesma, que parece assim o mais abstrato, digamos assim. Mas como assim eu vou gerar para mim mesma? Numa situação que o bebê está chorando demais, você não sabe o que está acontecendo, e vai acontecer várias situações assim, né? Tá com febre, ligo pro médico, não ligo. Essas situações de indecisão, se você parar 1 minuto, eu não vou falar 10, eu tô falando de 1 minuto, colocar a mãozinha aqui, respirar fundo, essa autocompaixão vem. No primeiro mês, nos primeiros meses com a minha filha, muitas vezes ela não dormia no meu colo, chorando. Minha mãe vinha e falava, quer que eu tente? Eu, não, mãe. Eu, como? É minha filha, ela vai dormir comigo. Tinha hora que eu não aguentava mais, dava pra minha mãe, 1 minuto ela tava dormindo. Eu, como que ela dorme com a minha mãe e não dorme comigo? E um dia uma amiga minha me chamou que o filho dela não parava de chorar, tava alguns dias sem dormir, eu cheguei e fiquei com o filho dela, que foi a primeira vez que eu vi, no colo, deu meia hora, ele dormiu e dormiu bem. Dormiu por algumas horas. Ela falou, como que ele dorme com você e não dorme comigo? E é uma questão de aquilo que o bebê sente, o cansaço, Exatamente. sente tudo, né? Que a mãe. Não é que ela prefere. Então, eu acho que esse exemplo, Aline, é para mostrar que você dá compaixão para o outro, você tem que primeiro ter compaixão de si. Porque você, na exaustão, o bebê no seu colo, ele percebe a sua exaustão. Quando tudo que ele precisa é tranquilidade, né? Então, aprender a sinalizar, pedir ajuda. O benefício disso é para o seu bebê. E quem não é tão próximo? Porque no vínculo mãe, amigas próximas, acaba sendo um pouco mais fácil. Mas, por exemplo, diante de mulheres que tiveram um aborto na gestação já mais tardia, né? Que tiveram um natimorto, a mãe que perdeu o filho já um pouco maior. As pessoas, quando chegam e ouvem dela que aconteceu aquilo, elas não sabem muito bem como se portar, não sabem o que falar. De forma compassiva, como seria a atitude dessas pessoas com essa mãe ou com essa outra pessoa que está sofrendo? Então, a gente teve situações de mãe com filhos que se suicidaram, por exemplo. Então, se você chegar para uma mãe e falar, ainda bem que você tem outro, essa não é uma atitude compassiva, muito pelo contrário, essa é uma atitude cruel. Então, nessas situações delicadas de perda, de luto, ninguém sabe o que fazer. Mas se ninguém sabe o que fazer, é melhor ficar calado. Porque qualquer coisa que você falar, bola pra frente, a vida continua. Qualquer coisa como essa não é compassiva. Não ajuda a diminuir o sofrimento. Então, se a compaixão ajuda a diminuir o sofrimento, é pegar na mão, olho no olho e aguentar o silêncio. Isso é compassivo. Se conectar com o sofrimento da outra pessoa. Chorar junto se for o caso. Mas é melhor ficar. Esses grupos são saudáveis para as mães ou para quem os frequenta? Depende, né? Eu tenho alguns exemplos de pessoas que falaram isso na pesquisa, que estavam frequentando esses grupos, geralmente liderado por alguma outra mãe que também teve o filho que se matou, enfim. Nem sempre é saudável. Por quê? Às vezes, a falta de um profissional compassivo
leva a coisa para um outro caminho. E aí, eventualmente, a gente caia na dó e na piedade. Eu fico com dó de você. Dó e piedade não ajuda. E tem também a questão de comparar. A minha dor é maior que a sua, né? Isso é o perigo. Porque independente do evento traumático, é você pensar que o sofrimento é humano, é igual. Não tem a ver com a magnitude do evento. É óbvio que eu não vou comparar evento, mas a forma de sofrer é diferente. Um dia você me deu uma dica em termos de respiração. Sim. Como que é? Passa para as mães ou para quem está nos assistindo. O que isso nos ajuda nas atribulações aí, no estresse, no cansaço do dia a dia? Então, o que a gente sabe é todos os tipos de meditação, em qualquer país, em qualquer rito, está ligado à respiração. Então, a gente precisa diminuir o ritmo da respiração. Se você for pensar no extremo, no ataque de pânico, numa crise de ansiedade, é ataque cardíaco. Então, como é que eu faço para acalmar a minha respiração? Então, se eu acalmo a respiração, existe uma sincronização com as ondas cerebrais. Então, por isso que um exercício de 1 minuto é suficiente para você lembrar de respirar. Na hora que você acalma a respiração, com um pensamento de compaixão, de gratidão, o seu cérebro adequa e você entra numa outra sintonia. E você é mãe da Isa? Mãe da Isa. Conta pra gente como é ser mãe, que experiência você gostaria de compartilhar com quem tá nos assistindo? Para quem é tão perfeccionista, né, e eu me encaixo nisso, obviamente, né, tem anos de terapia aí para mudar isso, mas a ideia é você pensar nos seus acertos. Então, acho que o trabalho da compaixão te ajuda a focar nos acertos, porque os erros vão acontecer, né? Sua filha vai escorregar, vai cair, vai tomar um ponto, vai falar, nossa, eu devia ter segurado ela. Não tem como segurar um filho 24 horas, né? Então, muita aceitação, né? Exato. Autocompaixão, a gente entender que as coisas vêm, que a gente tem recursos internos para lidar com elas, que a gente consegue passar por essas fases e focar naquilo que nos faz bem, né? Então, acho que esse é o recado. Esse é o recado. Eu agradeço imensamente, ela me ajudou muito. Obrigada. Para eu desenvolver uma autocompaixão, porque assim como a maioria a gente é perfeccionista. E, Lina, muito obrigada. E eu vejo vocês no próximo Mãe Star, na terça-feira. Curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais e até lá!